Boa noite, Jesus nos abençoe. Com relação ao que você estava falando da lição inicial, foi muito oportuna, porque lendo várias coisas para a gente poder fazer esse estudo, a gente leu que a gentileza, na verdade, ela sozinha, assim, isolada, ela não é exatamente uma virtude. Porque foi feita uma comparação numa dos lugares onde eu li, que os nazistas eram muito gentis, né? E nem por isso eles deixaram eles eram homens muito educados entre si. Eles tinham gentileza, mas a gentileza isolada e ela fora do bem, ela realmente não é exatamente uma virtude. Então, a gente precisa de conjugar os valores, né? E tem algumas coisas que nós vamos tentar trabalhar aqui hoje, que são coisas que estão meio aqui sumidas do nosso palavreado comum, do nosso vocabulário, né? Então, isso nós vamos tentar trabalhar um pouco aqui hoje. Nós trouxemos essa que nós estamos dizendo que é uma equação perfeita. Elegância mais gentileza é igual caridade. Aí nós vamos pensar assim, será que nós estamos falando de elegância porque o vestido bonito, né? A pessoa ficar se vestir bem, né? Nós estamos falando disso? Nós vamos ver que não. Quando a gente fala de elegância, você fala de elegância no ser, não no vestir e não no ter, né? E isso traz, aí nós temos aqui essa frase dessa, que é considerada uma das mulheres mais elegantes, né, da moda, que foi Coco Chanel, que diz que a elegância é tudo aquilo que é belo, seja no direito, seja no avesso. Quer dizer, se nós colocarmos um pouco mais, né, que com certeza não está dizendo na roupa. Quer dizer, você precisa de ser elegante dentro e fora. Então, se você não tiver uma elegância que é propriamente sua, você pode vestir as melhores roupas, você pode frequentar as melhores maisons, né, como a dela, mas a elegância não vai ser uma prerrogativa dessa pessoa. E, em contraponto a isso, nós trouxemos esse cartaz que todo mundo conhece e nós conseguimos trazer assim, porque é muito oportuno. Uma coisa que aconteceu mais na contemporaneidade, porque nós sempre vemos os profetas, então nós falamos lá de 2000 anos, né? E houve um homem, né, que viveu no nosso tempo, que criou esse lema, né? Ele ficou famoso por causa desse homem, esse gentileza gera gentileza, veio de um homem que foi chamado de o profeta gentileza. Ele foi um homem que viveu no Rio, né? Que é esse homem. Ele se chamou José da Tribo, mais conhecido como profeta gentileza. Então ele tem toda uma história que nós vamos tentar pensar na nossa trajetória, se nós fôssemos o José da Tribo. Ele foi um dos filhos de uma numerosa família, de um irmão, numa cidade chamada Cafelândia, no interior de São Paulo. E aos 13 anos ele começou a dizer para os coleguinhas da escola assim, olha, eu tenho uma missão muito importante na Terra. Eu vim aqui com uma missão. E ele já desde jovem já tinha noção disso. Então ele virou esse profeta gentileza na década de 60. E isso iniciou quando houve um grande incêndio num circo. O circo se chamava Grand Circus Norte-América. E em dezembro de 61, houveram 500 mortes, na maioria crianças. E ele ficou muito impressionado com isso. Quando foi no Natal, nesse mesmo mês, ele disse que ouviu vozes astrais. Isso foi coisa que está tirada da biografia dele, não é uma biografia específica. Por isso que eles até colocaram entre aspas, vozes astrais, né? Que ele devia de plantar jardins sobre aquela circo. E ele foi para lá e começou a plantar jardins sobre aquele lugar, e lá ele passou 4 anos consolando as vítimas
que voltavam, as famílias, né, das vítimas que voltavam lá, e consolando as pessoas. Ele tinha uma palavra de gentileza, uma palavra de bem, uma palavra de amor, que era o que ele sempre vivia, né? Então, ele foi considerado um consolador voluntário, né? Não precisamos de ir para lá e viver numa área dessa para nós também sermos consoladores voluntários aí na vida, né? É um bom exemplo para nós. Na década de 70, então, o Profeta Gentileza passou a percorrer as ruas do Rio de Janeiro. E ele levava as suas palavras de amor, de bondade e respeito a qualquer lugar. Ele levava ao próximo. Era no ônibus, era na rua, na praia, qualquer lugar ele ia, né? Pontes até na barca que leva, né, do Rio para Niterói, ele entrava e levava. Ele tinha umas coisas que ele escrevia, ele distribuía para as pessoas, e ele chegava e falava. E aí, quando as pessoas falavam assim, nossa, é doido, você é maluco, ele falava, a resposta dele era a seguinte: sou maluco para te amar e louco para te salvar. Então, tudo para ele tinha uma resposta pronta, que era pautada na gentileza e no amor. Na década de 80, ele resolveu fazer uma série de escritos em vários muros no Rio de Janeiro, e foi o legado que ele deixou. Porque esses pilastras, né, ele sempre colocava os seus textos. Então, para uns eram proféticos, outros eram poéticos. Marisa Monte, Caetano Veloso cantaram sobre ele, né? E um dos ditos dele, que é alguma coisa para a gente, que serve muito para o nosso dia a dia, que é para a gente levar para o nosso cotidiano, diz o seguinte: não usem problema, não usem pobreza, usem amor e gentileza. Quer dizer, quem de nós, né, não é aquela pessoa que chega um para o outro e aí fala, nossa, olha a crise e tal, a gente é um usuário de problema, né? Isso eu não tenho dinheiro para comprar isso que eu queria, tal, mas nós não temos as bênçãos que nós temos na nossa vida, nós não contamos, não temos o hábito, nós temos uma cultura do pessimismo. Nós estamos vivendo um momento assim, onde tudo é a crise, onde tudo é porque o governo fez isso, não fez, ou deixou de fazer, ou fez mais, né? Botando na bolsa, etc e tal. Mas com isso nós estamos perdendo o foco do que nós podemos fazer de bom. Porque quando vem uma crise na vida da gente, e a gente passa por um problema muito grande, normalmente esse problema traz alguma lição para nós. Mas nós só vamos ver depois, né? A gente vê só depois. Quando a gente toma distância do fato, se eu não tivesse passado por tal perda, eu não tinha aprendido isso, né? Depois de tal coisa que aconteceu comigo, não, eu amadureci demais. Você tira essas conclusões depois, quando você se afastou do fato. E isso faz com que a gente, se a gente sabe dessa dinâmica das coisas, nós podemos fazer isso que ele diz aqui, ó. Não usem problema, não usem pobreza, usem amor e gentileza. Se nós lembrarmos do amor e da gentileza, nós estamos construindo um amanhã melhor, mais tranquilo, né? As pessoas à nossa volta vão começar a ficar melhores também, e com isso nós nos beneficiamos com as pessoas que estão à nossa volta, que estão melhores. E nos anos 90, o que aconteceu? Os dizeres dele foram cobertos de tinta cinza pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que depois se desculpou e fez um trabalho de recuperação em 1999. Só que ele não viu esse trabalho de recuperação, porque ele partiu para a pátria espiritual em 96 aos 79 anos. O seu legado, ele se expandiu. Foi motivo de lançar livros, um deles se chama Brasil, Tempo de Gentileza, e o outro Universo de Gentileza. E na cidade de Mirandópolis, que eu não tinha que falar, é o lugar onde ele faleceu e que ele tinha alguns parentes, né, que cuidaram dele, amigos. Eles fundaram uma organização governamental que se chama Gentileza Gera Gentileza, e essa organização tem a missão de difundir educação e cultura naquela região. E além disso, existe um projeto que agora está mais a nível nacional, mais conhecido, que é esse Gentileza Gera Gentileza dentro das escolas, tentando levar para os pequenininhos
aprender a dividir naquela fase da história das crianças, que é muito difícil, porque as crianças estão mais egoístas e as de hoje estão ficando ainda mais, porque tem menos irmãos, mais coisas para querer, para poder e para alcançar, e eles alcançam, né? Numa tentativa que os pais muitas vezes fazem, falar, eu vou dar para ele tudo aquilo que eu não tive na minha infância. Muitas vezes isso é o maior erro, porque você vai tentar dar aquilo que você tem que lutar para você conseguir, por isso você tem que dar valor, né? Então, a gente precisa de aprender no nosso viver a dar valor às coisas que nós lutamos para conseguir. Mesmo que isso signifique que você teve que estudar o ano todo, a criança, né? Ela teve que estudar o ano todo, etc e tal, ser um bom menino, para no final do ano ele conseguir X coisas, né? Então, hoje nós estamos vivendo numa sociedade assim tão consumista que ela oferece tantas coisas, que oferece uma coisa hoje, amanhã acho que aquilo já é obsoleto, já tem outra coisa melhor. Então você não consegue tempo nem de continuar querendo aquilo ali, porque já tem outra coisa que você querer. E isso faz com que a gente deixe, se perca numa palavrinha que as pessoas estão usando muito pouco atualmente, que se chama, que são os valores. A gente não ouve ninguém dizer que quando a gente vê os valores. Então, isso fez com que tudo fazer grandes feitos, coisas que o Brasil inteiro vai ver, ou o mundo inteiro vai ver, mas que uma parte maior mesmo, né? E que vai ser atingida e que você vai colaborar num trabalho que é grandioso, que é o trabalho de disseminação do amor que Jesus veio trazer para nós. Aqui, gente, eu ia passar a percorrer aqui então, aqui que está dizendo só o resumo, né? É assim que ele fazia em todos os lugares. Então, essa que nós trouxemos essa equação, aí começa uma primeira pergunta para todos nós pensarmos e cada um tentar responder a si mesmo. Será que eu sou uma pessoa elegante nesse contexto que nós até então viemos falando aqui na noite de hoje? Será que eu me considero uma pessoa assim elegante, mas nós já dissemos que a elegância não está no guarda-roupa e nem está no estilo de vida, mas está no estilo de vida, né? Não é no estilo de vida. Então, será que eu sou uma pessoa elegante? De onde que vem a elegância? O que dita essa elegância? E você se considera elegante na essência ou apenas no seu guarda-roupa? Isso fica uma pergunta para nós. No nosso dia a dia, no trato com as pessoas, muito bem lembrado por Donana, né? Da porta está dentro de nós mesmos, da nossa casa, do nosso círculo de amigos, das pessoas que nós temos, nós julgamos ter intimidade, nós também praticamos esse gesto. Nós somos a mesma pessoa em todos os lugares? Será que nós somos? Né? Então, a pergunta que vai ser para nós sairmos daqui pensando nisso. É elegante a gentileza. Atitudes gentis falam mais que mil imagens. Abrir a porta para alguém é muito elegante. Dar lugar para alguém sentar é muito elegante. Sorrir sempre é muito elegante. E faz um bem danado para a alma. Oferecer ajuda é muito elegante. Olhar nos olhos ao conversar é essencialmente elegante. Esse olhar nos olhos, nós temos dificuldade quando nós ou não gostamos das pessoas, ou a pessoa nos causa algum tipo de repulsa, o que quer que seja, né? E com isso, quem trabalha no trabalho de amigos do bem, com certeza sabe a importância de você chegar e olhar para aquela pessoa que você está indo ali, a sua mão que está estendendo uma coisa que ele está esperando, que é o que vai saciar o corpo. Mas na energia que você dispõe, que desprende de você, a elegância de você olhar nos olhos da pessoa e dizer, nem precisa te dizer em palavras, mas os seus olhos dizem, eu importo com você. Né? Você está diferente. Então, muitas vezes nós podemos fazer isso no nosso dia a dia. Eu sou mais tímido. Você não precisa muitas vezes ficar falando muita coisa. O nosso jeito de falar, um sorriso tímido assim, que você dá e você olha carinhosamente a pessoa, às vezes é só aquilo que vai estar naquela hora. E não vamos
vamos um pouco além, não estamos falando só dos amigos do bem, nem das pessoas que são necessitadas das coisas materiais, mas nós temos uma legião de pessoas que estão assim, famintas dos valores espirituais. Nós estamos rodeados dessas pessoas a todo lugar. Então, se nós somos pessoas que podemos transitar entre os outros, onde quer que a gente vá, desde a hora que você vai abastecer seu carro, até a hora que você vai no supermercado, o cara que está embalando a compra, você entendeu? O cara está de mal-humorado, o chefe dele já encheu o saco dele, às vezes você olhar para ele, ele olhou para você, você deu um sorriso, alguma coisa que você acha dele. Então, a gente precisa de começar a ser mais sensível a essas coisas, a esses momentos, a essas oportunidades que aparecem para que a gente possa desenvolver esse nosso lado. Então, ser elegante não significa ter roupas caras, perfumes exóticos. Ser elegante é ter alegria de vida, ter respeito, ter ética, ter leveza. Nós não estamos falando da balança, mas aquela leveza na alma. E isso, o que significa ter esse respeito, então? Aquele que respeita o outro, nós estamos falando aqui de educação. E quando nós falamos de educação, em outras oportunidades que nós viemos aqui falar, a gente sempre fala de educação, que nós educamos mais quando fazemos do que quando falamos. Várias vezes a gente já trouxe em outros estudos isso. E quando nós não fazemos bem, se eu acostumo que os filhos, os sobrinhos, os vizinhos, que nós somos responsáveis por todos esses que estão nos vendo, né, de certa forma, direta ou indiretamente, nós somos responsáveis por essa educação. E se nós, com o nosso fazer, nós não fazemos bem, né, desde jogar um papel no chão, e eu vi uma cena muito interessante há poucos dias, porque a mãe estava com um papel na mão, e a criança pequenininha, assim, de uns 5 anos, já falou assim: você não vai jogar esse papel no chão não, né? Do tipo assim, né? Não é possível que você vai fazer isso. Então, assim, nós estamos com uma geração, ao mesmo tempo em que somos responsáveis por isso, a gente tem que levar em consideração também que temos uma leva de espíritos de mais elevação que estão chegando, porque a gente tem notícias, né? De que estamos entrando numa era de regeneração. E para que isso aconteça é preciso que haja uma transição, logicamente, que tipo assim, hoje acaba o próximo, amanhã é regeneração. É lógico que vai ser uma era de transição, e com isso estão vindo crianças que você às vezes se assusta com o que elas falam, né? Elas falam assim coisas que a gente fica assim, nossa, esse menino desse tamanho, né? Então, nós temos muito a ensinar, mas vamos ser abertos a aprender também. E essa questão aí da educação, com ela nós ensinamos respeito. Ter ética. E aquele que tem ética, nós falamos aí, então da consciência. E essa consciência é aquela com que nós vamos nos haver, né? Que é aquela para quem a gente não tem como mentir. E onde tudo o que nós estamos, temos ou fazemos está registrado. E é lá que está a descrição, vamos dizer assim, de tudo aquilo que nós vamos um dia prestar conta, né? Está na nossa consciência. Então, agir de acordo com a ética, nós estamos trabalhando para isso, fazer com que esse registro seja mais rico. E colaborar também, logicamente, com o outro. Porque se eu ajo dentro de uma determinada ética, eu vou beneficiar o outro, porque eu vou respeitar isso. As coisas estão interligadas. Respeito e a ética. E ter paciência. Porque aquele que é paciente, ele tem compaixão. E a compaixão, ela é essencial para despertar em nós essa gentileza, esse amor, essa candura, essa doçura. São palavras pouco usadas, né? Fulano tem uma doçura. Até a palavra doçura, ela é assim, singela. Não é? Quando a gente fala assim, fulano é um doce de pessoa. Quando você fala assim, você sente a suavidade da palavra e daquilo que é. Então, é necessário ter
respeito, ter ética e ter certeza, para que nós possamos alcançar essa gentileza que vai para além de só um conceito. Certo? E aí, o que nós estamos com relação a essa equação? Então, elegância, mais gentileza, igual a verdade, é saber desarmar a violência com mansuetude e alcançar a vitória sem se vangloriar. Isso você faz com gentileza. Né? E o resultado disso é o quê? Quando você desarma a violência e alcança uma vitória sem vangloriar, você está trabalhando a humildade. Né? E com você trabalhando a humildade, você também está trabalhando a compaixão com o outro, porque se você não vangloria, você não expõe o outro, você não humilha o outro que muitas vezes você ajudou. Né? Então, tudo isso está interligado. O comportamento elegante é ser gentil sem afetação. Né? É do tipo assim, eu venho aqui e sirvo uma água aqui para a Helena e fico assim, aqui, olha, eu estou dando uma água para a Helena aqui, viu? Né? Tipo assim, todo mundo me vê. Então, nós não precisamos disso. Nós podemos ser discretos, podemos ser, vamos dizer assim, mais mansos, né? Mais suaves. Ser sincero sem agressividade, ser cordial sem fingimento. Porque ser sincero sem agressividade é uma coisa que vai assim, o que separa é uma linha muito tênue entre você ser agressivo com o outro, porque você está sendo sincero, mas eu tenho que ser sincero, né? Sempre para ser sincero, você não precisa de aviltar o outro, você não precisa de jogar na cara do outro a verdade, que ele não está preparado, ou às vezes ele naquele momento não quer saber, e você fala, não, mas eu tenho que falar. Afinal de contas, eu tenho que ser fiel à verdade. E às vezes não é para você falar. Às vezes a pessoa não tem preparo para ouvir. Ou ela não quer ouvir. Né? E é preciso que a gente respeite. Então, ser cordial sem fingimento. Como que isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar também? Porque muitas vezes a gente é cordial com aquele sorriso do tipo assim, né? Eu não suporto ela, mas faço. Né? Então isso realmente é alguma coisa que muitas vezes a gente faz e eu estou dizendo que a gente faz, porque nós fazemos. Não é uma coisa que fala você faz, ele faz ou ela faz. Nós todos em algum momento fazemos isso. Olhamos para o outro, para aquele que às vezes a gente não toca muito e tal, dá aquele sorriso assim meia boca e depois assim no canto da boca, nossa, né? Aí você está rindo, então isso é alguma coisa que a gente precisa de trabalhar dentro de nós. Porque além de ser muito feio quando a gente faz isso, quando o outro vê para nós, eu tenho que sair de frente para essa pessoa, que se eu sair de costas, ela vai ver uma coisa comigo, né? É o que a gente pensa. Além disso ser assim, feio, né? É alguma coisa que é pesada. A gente guarda conosco um ressentimento. E a palavra ressentimento, você ressente, né? Fica ressentindo aquilo que você tem ali de linha com aquela pessoa. E aí a gente vê que isso tudo é uma cadeia que não vai chegar a um lugar tão legal. É ter a capacidade de perdoar sem fazer alarde, né? Sem ter que contar para todo mundo, ou então daquela forma que a gente já conhece muito. Eu te perdoo, mas eu não quero te ver nunca mais. Eu te perdoo, mas eu não quero saber de conviver com você, não quero ver nem estar de olho. Né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Não quer dizer que perdoar que você vai levar aquela pessoa que te ofendeu ou que te fez grandes males para dentro da sua casa. Não quer dizer isso, porque nós temos a obrigação de nos proteger. Mas quer dizer de você tentar vibrar para aquela pessoa, mesmo que você não vá conviver com ela. Você tentar mandar as melhores energias, quando você pensar e começar a perceber a raiva, conseguir parar aquele movimento e falar, não, eu não posso, não está certo. Para que eu vou ficar com raiva? Para que eu vou fazer isso? Faz mal para mim, faz mal para ela, eu não vou fazer isso mais. Né? Vou tentar aqui, então, vamos mudar o ritmo do nosso pensamento. O que é muito difícil fazer esse tipo de controle, é muito difícil. Mas é possível. Né? E
Não é com pequenos passos que nós vamos caminhar para o nosso progresso moral? Então, nós precisamos tentar esses pequenos passos, dia a dia, nem é dia a dia, cada hora, cada minuto, que nós vivemos essa situação. E não são poucas as situações que a gente vive dessa forma. Né? A verdadeira elegância, então, é a do caráter, porque procede da essência do ser. E aqui nós vamos fazer um adendo, porque até a Eliana também teve a felicidade de conhecer a Dominique, né? Maestrina do coral Ad Glória. Então, todas as pessoas que tiveram essa oportunidade, né? Aí eu vou começar a falar assim, também, né? Muita gente teve essa oportunidade assim, ímpar, de conhecer uma pessoa elegante em todas as essências, em todos os parâmetros, vamos dizer assim, né? É uma pessoa assim, de um português impecável, de uma delicadeza, de uma elegância assim, no portar, né? Do tipo dela chegar e falar, olha, você me dá licença, só um instante, isso é fato que aconteceu comigo. Você me dá licença só um instante, porque eu tenho que ir ali dar um café para o Senhor João, não é só João, o Senhor João, que ele veio aparar as minhas plantas ali no meu jardim do lado de fora. Então, assim, nós não precisamos, né? Ela, vamos dizer assim, para mim ficou como um exemplo, eu sempre tenho ela como um referencial. Mas, o lembrar dela é porque ela usava essas palavras que nós estamos trazendo aqui, que elas não estão em voga mais. E uma delas é o caráter. Ninguém diz que o outro precisa construir um bom caráter. Ninguém usa essa palavra mais, né? Então, quando ela falava de uma pessoa, ela falava, olha, fulano é uma pessoa muito boa, de muitos valores. Então, ver valores no outro, isso é o cúmulo da gentileza, né? E aí, vamos abrindo esse parênteses para poder trazer, relembrar o que significa, afinal de contas, ter caráter. Que a verdadeira elegância é a do caráter, não é isso? Então, como é que é esse caráter? O caráter é o conjunto das qualidades e defeitos da pessoa. Por quê? Porque você nem sempre quer dizer que você é um bom caráter, né? Que determinam a sua conduta, o seu modo de ser e a sua moralidade. Os seus valores de firmeza moral definem a coerência das suas ações, do seu procedimento e do seu comportamento. Então, a gente entender que quando se trata de ser, aquilo que nós estamos falando da nossa essência, é preciso que a gente trabalhe esses valores. Muito feliz a nossa casa que está trabalhando as virtudes, porque as virtudes nada mais são do que essa forma de nós trabalhar os nossos reais valores, da nossa essência. Começar de nós, nesse movimento, para a gente poder alcançar o outro. Porque aquilo que eu não faço comigo, ou que eu não faço com os meus, dificilmente eu vou fazer com o outro. Né? Então, para a gente trabalhar e ver isso que vem da nossa essência, do que nós somos, realmente, aonde nós realmente somos. Certo? E as atitudes são espelhos, então, do nosso caráter. Como nós agimos, é a forma como nós prestamos no mundo essa essência daquilo que nós somos. Obrigada. Você merece. Obrigada. Quanta gentileza, amiga. Pois é. Interessante aquela figurinha ali, porque nós vamos colocar atitude espelho do seu caráter. O menininho na chuva está ali tentando proteger uma florzinha, né? Quer dizer, o que mais natural você pode fazer se quando uma atitude é natural, você faz independente se está chovendo, se não está chovendo, né? Quando é uma coisa que é sua, isso sai de você para o mundo. Gentileza, então, é um modo de agir, um jeito de ser, uma maneira de enxergar o mundo. É elegante ser gentil, e a gentileza tem um pouco de renúncia, muito a ver com a generosidade, e a generosidade é a irmã da caridade. Por isso, que quanto mais se eleva a pessoa,
mais gentil ela se torna. Quanto mais elevado é o espírito, mais gentileza. Gentileza não quer dizer que vai ser uma pessoa que não tem firmeza, que são coisas distintas. Você pode ser gentil e firme, porque também a elevação exige disciplina, e disciplina exige firmeza. Então as coisas não andam juntas. Mas essa essência desse valor, dessa virtude, ela precisa ser trabalhada quando nós tentamos fazer esse movimento de ser generosos, né? de estarmos mais à disposição do outro, nos colocarmos num movimento onde você vai e leva ao outro alguma coisa, uma palavra, a sua presença, um sorriso. Então, para você desprender disso, que você seja uma pessoa generosa, né? E tenha essa característica em você. Segundo Joana de Ângelo, lá no livro Celeiro de Bênção, ela diz o seguinte: o culto à gentileza é uma preparação para a transferência às colônias espirituais, onde teremos residência e onde o respeito e a cordialidade preponderam nos círculos de espíritos mais conscientes. Essa é uma virtude importantíssima para nós que estamos a caminho aí. E quando a gente fala nós estamos falando somente nós espíritos. Mas nós lemos palavras de Paulo, que disse, que está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Fora da Caridade na Salvação, onde ele diz que você, quando você é cordial, eu estou falando que não foi falar, tá? Mas quando você é cordial, quando você é bom, as bênçãos, né? A forma como o mundo espiritual você alcança, ela é mais elevada. E nós temos a bênção de conhecer o Espiritismo e devemos ser gratos por isso. Isso também fala. Nós temos uma oportunidade de conhecer uma vertente do Evangelho, uma visão do Evangelho, que faz com que nós possamos trabalhar mais essas virtudes e esses valores. Mas nós precisamos, com isso, não temos que confrontar com outras pessoas de outros segmentos religiosos. Nós levamos até eles através do nosso fazer. Essencialmente, o que ele quis dizer foi isso. Não trouxe as palavras exatas do que ele disse, mas a essência é isso, né? Que nós que estamos tendo essa bendita oportunidade de ter o contato com a doutrina espírita, nós temos esse privilégio, vamos dizer assim, de ter uma outra visão, né? Uma visão mais ampla desse Evangelho de Jesus, de uma forma onde nós podemos trabalhar mais a nossa ascensão espiritual. Então, o culto à gentileza, para todo mundo aí que está querendo alcançar no mundo espiritual um lugar melhor, vamos tentar trabalhar mais isso. Sermos mais gentis, mais generosos, mais compassivos, né? Tem mais compaixão pelo próximo, né? Como chama a moça semana passada? Noêmia. Foi muito feliz quando ela lembrou a respeito da dívida, né? Que o homem tinha uma dívida com o seu senhor, ele foi perdoado e depois ele não perdoou uma outra pessoa que o devia 1/10 daquilo que ele foi perdoado, né? Então, isso, ele não teve compaixão, ele não aprendeu com o outro, que foi compassivo, foi caridoso com ele, né? De liberá-lo de uma dívida enorme. E com isso ele teve que aprender de outro jeito. Exatamente. E aí não houvesse, nós temos a oportunidade de aprender pelo amor, ele sempre aparece essa bendita oportunidade, mas nós sempre escolhemos aprender pelo amor. Né? Aprender quando as coisas graves acontecem na nossa vida, aí você aprende na marca. Aí não tem jeito. Né? Então, a gentileza é virtude que pertence à família do amor. É também a chave que abre as portas do sucesso, porque não há coração mais empedernido que a gentileza não consiga desarmar. Nem situação mais desfavorável que não consiga revertir. Então, aquela pessoa mais mal-humorada, a pessoa mais enrijecida,
Se você tentar um pouquinho, com um sorriso, com um jeitinho, de alguma forma, mesmo que ela não te dá um enorme sorriso, não fica ali, né, completamente disponível para você, a pessoa se abre um pouco, né? Então nós podemos, com isso, com tentar trabalhar isso nas nossas relações, fazer com que, às vezes, o outro que está ali, com aquele olhar completamente para dentro de problemas ou para dentro de mau humor, que ele possa se abrir um pouco. E isso é o exercício da caridade também. Tem um poder muito grande, tem relação direta com a inteligência, bem como denota a elevação moral que nós já dissemos, né? Por isso o Espírito Mendei diz que o primeiro degrau do paraíso se chama gentileza. É a primeira coisa que nós precisamos tentar trabalhar em nós, colocar em prática, para que a gente alcance isso que nós estamos buscando, e todo mundo quer chegar às portas do paraíso, não é isso? Então, vai saber o que cada um pensa do que seja esse paraíso. O paraíso será o céu com os anjos, será o quê? Né? A cada um tem formado uma opinião. E, para nós, o que nós pensamos? Uma ascensão espiritual, onde nós vamos viver em mundos mais felizes, vamos poder ser úteis ainda mais, vamos ascender moralmente. Isso ainda nós estamos numa caminhada longa, mas muito possível. E aí, a literatura espírita traz para nós a todo instante o caminho. Basta que a gente não só leia ou não só ouça, mas coloque para dentro de si, para trabalhar e colocar em prática. Vamos colocar em valor. A gente lê desse modo como eu me relaciono, aí como é que você se relaciona consigo mesmo? Será que nós somos cruéis conosco mesmos? Ou somos não, somos mais compassivos, ou compassivos demais, né? Que às vezes a gente se desculpa com tudo, não, eu não consigo isso, mas também fulano fez isso, aquilo, a gente tem coisas de colocar no outro. Então como é que eu ajo com esses valores com relação a mim mesmo? E com as pessoas? E com o mundo? Como é que nós nos situamos no mundo e nos relacionamos com relação a essa elegância, essa gentileza, que é igual à caridade? Como que está o nosso trato? Fica aí um questionamento. A gentileza depende do hábito. E hábito é uma coisa que você educa. A gente precisa de colocar em prática. Nada vira hábito sem esforço, né? Um hábito ele vira depois assim, quase que inconsciente, depois de muito esforço, quando você fez aquilo pensando várias vezes, pensando e fazendo, se esforçando até que ele virar. Né? Não serão nossos gritos a fazer a diferença, sim a força contida em nossas mais delicadas integrações. Então, não é pela força que nós vamos conseguir fazer ou incutir no outro aquilo que a gente pensa que é certo ou não, ou tentar ajudar o outro. Mas é com delicadeza, com gentileza e espaço diferente. O importante a se registrar é que a pessoa gentil cria ao seu redor um halo de tal simpatia que contagia os demais. Né? Aquela pessoa que é muito gentil, você não consegue ficar com raiva dela. E as pessoas à volta, que querem estar em volta dela ali, lógico que tem as exceções, geralmente são pessoas que estão contagiadas pelo jeito da pessoa. Né? Isso lembra muito a Vânia, que é uma pessoa doce, e aí você vai conversar com ela conversa assim tão calma, né? Que quando você vai conversar com ela, não tem jeito de conversar, calma. Então, a pessoa que conversa assim no singelo, é a verdade. A gente traz esses exemplos, para quê? Para que a gente guarde mesmo. E isso faz com que a gente, às vezes, tente percorrer um caminho que nós vamos conseguir também alcançar esses valores e essa forma de ser. Né? O importante a se registrar é que a pessoa gentil cria ao seu redor um halo de simpatia e contagia então os demais. Sabe? Isso aqui é aquela história que muita gente conhece, eu acho que a Maria conhece, do homem que ele chegava todo dia para trabalhar e ele entrava e tal, e tinha uma pessoa que sempre falava
falar com ele bom dia, ele falava bom dia, entrava, que era um porteiro do lugar. E ele um dia entrou lá no serviço dele, dentro de uma câmara frigorífica, e deu horário de ir embora, a câmara fechou. E ninguém deu falta dele. Né? Aí quando ele achou que ele estava lá, ele falou, nossa, ninguém vai me ver aqui, já passou do horário de ir embora, eu vou morrer aqui dentro congelado. Aí de repente a porta abre e esse porteiro chega lá, né? E salva ele, e ele fala assim, mas como é que você sabia que eu estava aqui? Aí ele respondeu assim, eu trabalho nessa empresa há 35 anos, centenas de empregados entram e saem todos os dias, e ele é o único que me cumprimenta ao chegar pela manhã e se despede de mim ao sair, que era esse homem. Ele fazia aquele bom dia, uma boa tarde, né, com o homem, sem saber o tanto que ele estava atingindo esse homem. E o homem sentiu a falta dele, e isso foi, na verdade, o que ele falou. Nós podemos também ser salvos em muitas situações difíceis pela nossa gentileza. Se nós tivermos um pouco mais de paciência, trabalharmos a nossa perseverança no bem, a gente pode se livrar de muitas situações difíceis na nossa vida. Chegou. Entretanto, não se despediu de mim na hora da saída. Imaginei que poderia ter acontecido algo, por isso procurei e acabei encontrando. Então, para a gente ver como que, às vezes, um bom dia ou uma boa noite faz toda a diferença na vida de alguém. Né? A gentileza é contagiante. Quem se beneficia de um ato de gentileza passa adiante a gentileza para pessoas que inicialmente não estavam envolvidas neste ato. O estudo revelou que é esse estudo aqui, de onde procede como é que fala? Como é que chama a faculdade? Hospital John Hopkins, nos Estados Unidos, fez esse estudo e viu que duas causas que dobram as chances de uma pessoa sofrer de hipertensão e problemas cardíacos: a hostilidade nas relações, a impaciência ou pressa. Hoje nós ouvimos muitas pessoas falar assim, nossa, parece que o dia está pequeno. Há uns anos atrás, parece que eu tinha mais tempo, agora eu precisava de 48 horas, né? E 24 horas não dá. Na verdade, a nossa pressa, a nossa ânsia, a quantidade de coisas que nós colocamos no nosso cotidiano é muito maior do que as horas do dia. E a gente quer que o dia se estique para caber tudo isso que a gente quer colocar lá dentro. E essa pressa faz com que, se eu quero alcançar alguma coisa, eu não tenho tempo suficiente. Né? Eu tenho que correr porque eu tenho que ir em tal lugar, porque eu tenho que voltar para outro serviço e tal. Porque... Então, com isso, a gente perde os nossos relacionamentos, perde esses hábitos. Essa pressa, essa impaciência, vai gerando aquilo que a gente chama de estresse, quando estamos estressados, e com esse estresse nós fazemos o quê? Nós vamos deixando os nossos relacionamentos de lado. Né? E vamos só entrando nesse estresse, nessa pressa, um ciclo, né? Que vai indo, até que você cria uma tal rede assim, de relações com mais hostilidade que faz com que você daqui a pouco não tenha nenhum relacionamento com mais. E isso não foi de um dia para o outro. Se a gente não se cuida, não vigia, isso realmente pode nos acontecer. E o que é isso se não falta de gentileza com o outro, com a vida e consigo? Então, vamos nos alertar para isso. A vida é um eco. Se você não está gostando do que você está recebendo, observe o que você está emitindo. Se as pessoas não estão sendo gentis com você, como você gostaria que elas fossem, preste atenção que o seu comportamento não está sendo gentil também não. Também não está fazendo, você não está fazendo o seu papel para que o outro te dê como resposta um bom relacionamento. Né? Já sabemos que o que a gente faz tem causa, né? Vem de uma causa e causa um efeito. Então a gente precisa de estar alerta em relação a isso. Esse estudo que nós citamos chegou a essas conclusões aqui com relação aos benefícios da gentileza. A ciência comprova que ser gentil ajuda a saúde do convívio social. Após ações gentis aumentaram a felicidade dos participantes dessa pesquisa, quem protagonizou atos variados como segurar a porta aberta para estranhos ou se oferecer para lavar louça com colegas, garantiu uma felicidade mais duradoura e intensa
do que quem desempenhou apenas um gesto. Ser gentil dá barato. Um estudo da universidade em Israel descobriu que atos voluntários de simpatia e ajuda ao próximo liberam dopamina, que é um neurotransmissor que proporciona bem-estar. De acordo com uma pesquisa publicada no livro O Poder Curativo de Fazer o Bem, as pessoas que tinham atitudes gentis escreviam sentir-se com energia, calorosas, calmas, com mais amor próprio. Então, ser gentil é alguma coisa que você não faz só por outro, você faz que o maior beneficiado, o primeiro beneficiado vão ser nós mesmos. Né? No livro, por que coisas boas acontecem com pessoas boas? O autor analisou 2.016 frequentadores de igreja e concluiu que os que tinham atos gentis regularmente tinham mais saúde mental e menos depressão. Aquelas pessoas que se doavam mais, que eram mais gentis, que faziam as coisas pelos outros, elas tinham menos mau humor, menos depressão e eram mais felizes, sentiam melhor. Gentileza, então, é uma estratégia evolutiva. A teoria da sobrevivência do mais gentil, de Sam Bowles, do Instituto Santa Fé dos Estados Unidos, verificou que a gentileza era componente fundamental da sobrevivência de comunidades antigas, porque a cooperação melhorava a condição do mundo. Então, quando nós cooperamos com o nosso amigo, com o nosso colega, com o nosso companheiro de estrada, nós, na verdade, estamos trabalhando para que nós vivamos melhor, nós vamos colher mais os bons frutos, vamos dizer, dos nossos relacionamentos. Certo? Em Romanos, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Essa paz nós vamos alcançar somente com esse caminho que nós estamos dizendo. Muitas vezes a gente escuta, fora da caridade não há salvação. Mas o que essa caridade está querendo dizer para nós? Será que nós estamos falando de uma caridade onde a gente faz feliz voluntário, boa, ajuda no festival de sorvete, né? Não paga para amanhã? Será que é isso? Ou essa caridade precisa ser acompanhada de a boa vontade, de sorriso, da gentileza, de respeito ao outro, a tolerância? Nós somos tão intolerantes, mas tão intolerantes, que uma mínima coisa faz com que a gente saia fora do nosso propósito. Um bom exemplo disso é quando a gente, por exemplo, você está lidando num evento. Nós estamos falando de ninguém aqui, viu, gente? Porque, né, tem que sacar, todo mundo é perfeito, ninguém faz isso, não. Tá? Estamos falando de outras pessoas, né? Então, por exemplo,